Começando mais um episódio do CorongaCast, o de número 25, e a gente volta aqui a debater temas atuais a respeito principalmente do nosso país neste momento excepcional no qual vivemos, né? Não só com relação à pandemia, mas com relação a tudo que acontece aqui. Eu já digo de antemão que eu tô lelé da cuca já, eu tô biruta das ideias. Já eu não sei mais, eu já tô criando teorias na minha cabeça, já tô me segurando pra não soltar aqui no Coronga, Léo Palhano. Um abraço. Fala, Paulo, tudo bem? E aí, galera? Pô, pois é, eu também acho que quem pensa, quem tá lendo, né, quem tá acompanhando os noticiários, não tem como tá normal, né? Acho que a ansiedade é uma coisa generalizada e tá afetando todo mundo. Então, vamos continuar trazendo informações para os nossos queridos ouvintes que têm nos dado cada vez mais amor e atenção. Então, muito obrigado, começando agradecendo assim o carinho que a gente tem recebido. Estamos só crescendo a cada episódio. Então, muito obrigado, Paulo do Vale. Uma forma de presentear os nossos ouvintes tão fiéis e o nosso público cresce tanto, a gente começa, além da questão do Corongados, né, que é um formato que a gente criou para entrevistar as pessoas, mas mais do que isso, a gente quer agregar também nesses nossos debates, né, de quase todos os dias, uma terceira voz, que a gente vai sempre convidar pessoas assim que fazem parte, né, desses nossos tipos de debate, que acompanham a gente, enfim, que tem o que dizer, tem o que opinar. E hoje a gente começa contando já com a participação da Lica Santoli. A Lica é engenheira civil, artista, que hoje cursa formação musical, tendo a guitarra como seu instrumento na Fundação das Artes de São Caetano, na Grande São Paulo, além de ser estudante de sonoplastia na SP Escola de Teatro, que tem sua pedagogia baseada na obra de Paulo Freire, que hoje vamos falar também aqui no CorongaCast. Tudo bem, Lica? Que honra poder bater esse papo, poder debater aí assuntos tão pertinentes com você. Oi, gente, o prazer é todo meu. Eu queria agradecer pelo convite. Ouvir o Coronga aí 2 vezes por semana tem sido de muito calor no coração. Nesses momentos a gente acaba se sentindo muito sozinho, né? Nessa ansiedade, nessa vontade de fazer alguma coisa, de compartilhar, de pensar junto. E a iniciativa de vocês é muito legal nesse sentido. Boa, muito bom. E vamos começar falando a respeito nesses últimos dias a gente tem falado muito, né, desses outsiders que vão surgindo, talvez para algo bom no país, né, como por exemplo essa figura do Felipe Neto, que consegue reverter uma imagem muito negativa que ele tinha, e ele pôde expor isso dentro do Roda Viva, que foi muito repercutido, né? E a gente vem. E o principal, né, que ele levanta a bandeira, que é a bandeira que a gente levantou aqui no Coronga, né? Precisamos ser antifascistas nesse momento, né? Eu acho que essa grande ideia da coalizão, da união, eu não sei se ela é prática. Eu realmente não sei, porque aí entra no aspecto político da coisa. E aí entra na questão das engrenagens, entra na questão do quanto o PT, o PDT, o PSOL estão dispostos a isso. E isso eu não faço a mínima ideia. A mínima. Agora, eu não vejo uma força política para derrubar esse movimento reacionário que a gente está vivendo sem esse tipo de união. Essa é a principal bandeira para o momento. E às vezes a gente vê o pessoal tentando de alguma forma fazer aquela comparação, né, com relação ao lulismo, e a gente está muito, né, num buraco muito pior do que acho que qualquer governo petista, e a gente pode falar bastante a respeito disso, mas com relação a essa educação do brasileiro, né, com política, e o Felipe Neto trouxe isso de tentar debater, de saber da importância dele como comunicador, falar para as crianças, né, pensar que talvez ele esteja formando de forma correta a cabeça de quem o acompanha, os pais comentando, inclusive, né, vi pai acompanhando o Roda Viva e aí embaixo aparece ali a hashtag, né, estou vendo com o meu filho que é fã, estou ficando fã. Então, assim, eu que já critiquei o Felipe Neto, inclusive aqui no Coronga, mas acho que pro momento é o que temos. Mas aí começa toda uma questão, né, de vai ser político, não vai ser, essa questão da criminalização da política, de achar que um cara ser político quer dizer que ele tem interesses, e na verdade
o político serve para representar os nossos anseios, né? Para estar lá batalhando pela gente, não para essa imagem de, não, o cara tá lá para roubar, todos são ladrões, todos são safados. E aí o Bolsonaro surge disso, né? Voltando um pouco no tempo, basicamente isso, né, Lica? E será que teremos um caminho agora um pouco mais tranquilo depois que eliminarmos essa peste chamada bolsonarismo? Nossa, gostaria de ter uma resposta sobre o Felipe Neto no Roda Viva. Primeiro, eu acho que esperar que ele comece com um movimento político partidário de alguma forma, que ele se insira em algum partido, ou que ele diretamente apoie alguma chapa, entendo que seja uma prospecção do jornalismo e é algo que acontece de forma orgânica, mas é também um sintoma da nossa desarticulação como comunidade civil, né? A partir do momento que qualquer pessoa que fala de política começa a ser cotada para um cargo público, fica muito claro que no imaginário popular não se fala de política. Se você é uma cantora de funk, por exemplo, você não... Como assim você vai falar de política com a Anitta? Qual que é... Então, eu acho que isso é um sintoma que deixa muito claro mesmo como nós falhamos em conversar sobre política. Como nós falhamos em ter conversas muito básicas, que é para entrar em consenso de como viveremos em sociedade, não é mesmo? E eu espero que sim, com esse descancelamento do Felipe Neto, né, que eu tenho esperanças que ele traga, assim, outras pessoas que pensavam como ele e que, quem sabe, sejam despertadas com a mocinha do conhecimento, né? Que isso é uma coisa que ficou também muito nítida na entrevista com ele, muito nítido que ele realmente estudou. E que ele realmente se dispôs a desconstruir os preconceitos dele. Longe de ser um especialista, longe de ser um salvador, alguém que vai aí servir como um líder para a juventude, não, acho que não é isso, mas eu acho que ele serve como exemplo para inspirar o estudo mesmo, porque é a única saída que nós temos, é que cada um reflita na sua individualidade, né, cada um em espaço de poder e privilégio, reflita na sua individualidade como a gente consegue colaborar coletivamente. Muito bem, né? Inclusive, só lembrando que também a Anitta teve uma live bem interessante com a Gabriela Prioli, né? E aí, uma cantora, uma pessoa que não se admitiu nunca ter sido politizada, ela começou a se envolver com política, né? E fazer perguntas que são perguntas do povo brasileiro mesmo, são perguntas que demonstram que o povo brasileiro não sabe de política, perguntas básicas, assim, para pessoas como nós, né, que estudamos, que fomos atrás e tivemos acesso a uma informação, conseguimos entender, assim, do funcionamento do Estado, né, da figura Brasil como instituição, mas que o povo não sabia e, assim, incrível, eu achei sensacional. Eu aplaudo a atitude de qualquer um que tente trazer, que tente popularizar a politização, né, porque a sociedade brasileira é apolítica neste momento, e qualquer esforço nesse sentido tem de ser, sim, comemorado. O que eu achei interessante, porque eu tava para falar isso nos episódios anteriores, quando aconteceu essa live com a Prioli, e a confusão da Anitta, primeiramente, né, deixou todo mundo, ai, nossa, não pode, depois vieram os defensores, fala, gente, é importante ela falar tal. A Anitta, ela confunde um negócio que pro brasileiro é confundível, porque eu até estava conversando com o Léo outro dia. Ela fala das questões dos ministros, né? Depois eu falo do judiciário, que o judiciário é o poder mais descolado dos três poderes. Embora no Brasil, né, a gente fala na teoria o judiciário é o poder mais descolado, mas no Brasil ele se mistura bastante, mas a gente fala já. Primeiro ficar nesse quem seriam os ministérios? O judiciário? Não, os ministérios estão dentro do Poder Executivo. A gente tem no governo federal, no executivo, o presidente ele nomeia ministros, né? Ele tem o seu ministro da saúde, o seu ministro tal. Dentro do STF, que é um outro poder,
quem integra o STF são ministros do STF, sendo que, na verdade, eles são juízes. Eles poderiam, acho que, ter essa nomenclatura de juiz, porque o cara ficou vindo toda hora ministro. O ministro do STF, o ministro do STF e aí o ministro do governo. O cara, pra gente, né, é uma coisa. A gente sabe que o Gilmar Mendes é STF, né, o Celso é STF, a Carmen Lúcia, e aí a gente sabe que o Taixe, até então, executivo, governo federal, mas são as mesmas palavras, isso gera uma confusão, né? Engraçado, eu lembro da Anitta falar, são deputados federais, deputados estaduais e vereadores, porque não deputados municipais, né? Acho que realmente é confuso de entender para quem começa. Eu acho que o mais importante que a Prioli fez ali no papel de quem estava ensinando também é de deixar muito claro que nada é simples, né? Deixar muito claro que não tem um livro que vai te ensinar tudo, que sim, são várias palavras, são vários cargos, que é difícil de entender, que a gente não sai da escola sabendo, né? Porque eu acho que você, Léo, fala muito coisas que a gente sabe, que a gente considera básica, mas muitas vezes a gente não saiu do ensino médio sabendo, e as pessoas podem ficar com a sensação de que eu tive um ensino ruim porque eu não sei. E não é isso. Estamos todos aqui aprendendo, né? Eu acho que a educação é, sim, o grande problema do Brasil, né? Acho que a nossa situação só é essa. O nosso povo não sabe de como funciona a política do próprio país porque a escola não ensina, né? E é o que Paulo Freire sempre disse, né? A educação libertadora, a educação que te permite pensar por conta própria. Eu só queria falar rapidamente de 3 pilares básicos assim do método Paulo Freire, que é pouco difundido aqui no Brasil, pouco utilizado, né? Diferente do método tradicional, né? Do professor ir na sala de aula e ensinar o conteúdo da matéria, né? A física, a história é isso e ponto final, e cobrar na prova aquilo que foi dado, cobrar as tarefas que foram dadas para você se tornar um replicador de conhecimento recebido. O método Paulo Freire né, como eu falei, dividido em 3 etapas, e a primeira dela é a etapa de investigação, que é uma busca conjunta entre o professor e o aluno das palavras e dos temas mais significativos da vida daquele aluno específico, dentro do seu universo vocabulário e da comunidade em que ele mesmo vive. Então você cria é uma etapa de criar um vínculo entre o educador, entre o professor e a realidade daquele aluno, pensando na vida dele, né, e não na aula, na matéria que o cara tem que dar. A segunda etapa é a etapa da tematização, que é o momento da tomada de consciência do mundo, né, através da análise dos significados sociais dos temas e das palavras, né, que vão ser dadas, a matéria mesmo que vai ser dada, é uma tematização. Para ensinar a consciência de mundo para o aluno, a fazer ele pensar de uma forma ampla, bem parecido com o que é retratado naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, de 1989. O professor que não ensina a matéria, mas ele ensina os alunos a pensarem por conta própria, a analisar o mundo ao seu redor. E a última etapa é a problematização, que é a etapa em que o professor desafia e inspira o aluno a superar a visão supersticiosa e a crítica do mundo que ele criou na etapa 2, para tomar uma postura conscientizada, a pensar com outras perspectivas. Então, resumidamente, esse é o método Paulo Freire, né, que é uma coisa genial, e não é à toa que ele é um dos acadêmicos mais citados no mundo. E assim, Lica, fico muito feliz da sua escola ter a pedagogia baseada neste cara. Eu também fico. É muito transformador. Isso que, bom, a maior parte do que se conhece, que é mais disseminado do método do Paulo Freire foi pensado para alfabetizar adultos, né? Então, quando você fala de analisar quais são as palavras usadas no cotidiano e na realidade dessas pessoas, enfim. No nosso caso, a gente se encontra artistas de 8 áreas do teatro, então som, iluminação, dramaturgia, atuação, humor, todo mundo. Cada um vem com um saber, e os saberes que a gente traz são sempre considerados.